ou Alan. O título da pregação de hoje é Vivendo em Novidade de Vida. Já ouvimos muito isso, né? No passado. Vamos ouvir de novo. Vivendo em Novidade de Vida pelo padrão de Cristo. Oh, glória a Deus. Ok. O que Deus tem para dizer hoje, eu sei que é forte. E aí os amados têm que prestar atenção. Por quê? Porque tem gente que fica agoniado com isso, mas eu falo 3 coisas ao mesmo tempo. Então tem que estar muito acordado para entender. E quem entender o que vai ser falado hoje, né, vai perceber que pode determinar como será o seu ano de 2025. Tanto na sua vida espiritual, como na sua vida secular, sua vida pessoal. Então, por favor, não caia na armadilha do sono, do celular. Por favor, se ligue no Espírito Santo. Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te bendizemos, te glorificamos, te agradecemos a Deus porque o Senhor confirma tantas coisas, assim que nos deixa maravilhados. E dessa maneira podemos ver a ação poderosa do Teu Espírito no nosso meio. Louvado seja o Teu nome. Senhor, fala conosco através desta palavra, Senhor, que possamos reagir, porque é para o nosso bem e para a glória do Teu santo nome. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E a pessoa que está do seu lado, eu não vou mais todos ficar falando, né? Fala com o seu irmão, mas fala agora. Tipo, presta atenção. Por favor. Gente, normalmente, quando eu tenho dificuldade em preparar o sermão, né, uma pregação, eu já entendo que Deus quer que eu fale alguma coisa para a igreja, né? E aí cabe a mim ouvir e entender o que Ele quer que seja dito, né? Ensinado para a igreja, e cabe ao Espírito Santo também, né? Porque nem sempre eu entendo ou atendo, né? De pronto. E assim, é bem inquietante ficar a semana inteira tentando pensar, sendo que tem uma fila de temas prontos para abordar e não sentir, é isso aqui. Nossa, é muito inquietante, mas chega a ser agonizante. Num pleno sábado, ontem, ainda não ter a clareza. Oh, Jesus! E aí, do nada, ontem, né, quando eu abro os olhos, vem um compilado de pregações e o título, gente, nitidamente, o título, Vivendo em Novidade de Vida pelo Padrão de Cristo. Né? E aí eu acordei empolgada e achei engraçado, né? Para não dizer brilhante da parte de Deus, já que há pouco tempo nós passamos por uma imersão radical que foi bem impactante e entramos no novo ano com o lema Vivendo no Padrão de Cristo. O que na verdade estava martelando muito, né, era o fim dos tempos. O fim dos tempos e a volta de Jesus Cristo. Mas eu fiquei muito relutante. Por quê? Gente, ainda é segundo domingo do novo ano, né? Já chegar com mensagem pesada, assim que pode ser assustadora, eu não sei. Só sei que eu fiquei muito feliz com o direcionamento de Deus. De fato, igreja amada, viver em novidade de vida depende da nossa postura. Depende das decisões que nós tomamos. E que esta novidade de vida tem que girar em torno do padrão de Cristo, não do padrão do mundo, não no seu padrão. E aí então eu vou começar lendo este texto, que não é o texto base, mas é para introduzir isso que eu quero falar. Efésios 4:17 diz assim, aliás, eu vou ler 17 e mais adiante. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Vou repetir, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade.
em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vou repetir, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Amém? Amém. Isso é difícil. Eu compartilhei hoje com o pessoal, com os VIPs, né, da presencial, que eu acho complicado, né, o palavreado de Paulo. Como esse homem é brilhante e inteligente, né? Mas graças a Deus, o Espírito Santo fala, então vamos lá. Todo cristão, gente, tem que ter como missão na vida deixar a velha natureza e se revestir da nova. Só que nós vivemos nesta terra, e esta terra é dominada pelo poder do inimigo da nossa alma. E por isso é que somos atraídos, somos tentados o tempo todo dia, para atrairmos, entristecermos a Deus e nos separarmos dele. Porém, estamos em um tempo em que precisamos parar de brincar de sermos crentes. Lá na costa leste dos Estados Unidos, anualmente, a população se prepara, porque lá tem, né, muitos furacões. E aí a população compra muitos kits, né? Já vem um kit pronto, de madeira, parafusos e etc. e tal, em que os proprietários vão e colocam nas suas janelas para proteger, né? A população compra muitos alimentos para estocar lá no sótão. Então lá tem muito disso. Tem a casa no térreo, mas tem um sótão, e é lá que se escondem, né, se refugiam nesses tempos, ou se não juntam durante o ano todo uma reserva de dinheiro para quê? Para quando o furacão estiver a caminho, eles já estarem na estrada indo para outro estado, né, onde não é rota do furacão. A população, então, já se prepara, porque sabe que anualmente, ou se não esporadicamente, vem o furacão. E nós, cristãos, também temos que saber ler os tempos e nos preparar. É verdade ou não é, igreja? Precisamos nos preparar. E como eu disse que eu não iria pregar sobre o fim dos tempos, logo no início do ano, então, eu vou compartilhar com os irmãos hoje um mini manual para o crente que quer viver em novidade de vida pelo padrão de Cristo. E não é porque tem tempo ruim chegando, mas sim porque o crente quer viver bem, ter paz, esperança e força. Você quer viver assim? Você quer viver bem, ter paz, esperança e força? Então, continua, né, com os ouvidos abertos, coração aberto também. E aí, preparando essa pregação, ficou muito comprido, gente. Muito. Então, eu vou falar só algumas coisinhas, né? Não vou terminar aqui hoje, porque realmente não dá. Mas, então, nada melhor do que começar falando para os irmãos a respeito desse manual, né? Com as pregações que terminamos, né, no ano de 2024. Quantos se lembram, pela direção do Espírito Santo, assim, que nós tivemos várias pregações acerca da gratidão? O pastor Rodrigo ficava sem graça, né? Porque foi uma atrás da outra. Mas antes mesmo do pastor Edson ter pregado, do pastor Hamilton ter pregado sobre gratidão, a pastora Cátia já tinha pregado sobre isso, eu já tinha pregado isso também, no Projetando 2025 em Deus. Tá? Quem quiser ter prova disso, é só ir no aplicativo, que lá tem todas as pregações do ano. E eu acho que o versículo mais famoso acerca da gratidão é 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo deem graças. Repitam comigo: em tudo deem graças. Em tudo deem graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, né? E só que eu não vou repetir, nem vou fazer resumo de tudo que foi ensinado. Foram ótimos ensinamentos. Então voltem para as pregações, ouçam. Eu fico assim meio triste para não me ofender, porque eu fico ouvindo, nossa, eu ouço pregações, né, o dia todo no YouTube de fulano. Nós temos pregações excelentes aqui nessa igreja. Eu não temos. Então ouçam. E se vocês sabem que pode edificar uma vida, compartilha. Tá? A sua casa faz isso direto, ela vai manda para os familiares por dia. Ótimo, vamos fazer isso sim, porque nós temos pregações de muita qualidade aqui na nossa igreja, e glória a Deus por isso. Mas enfim, então, nós falamos muito sobre a gratidão, e esse vai ser o primeiro ponto então do
manual que eu quero falar para os irmãos. Interessante que ontem a pastora Keila compartilhou, né? Como ela ficou maravilhada, está maravilhada. Eu vou até escrever, falar para os irmãos o que ela escreveu. Nunca vi uma coesão em palavra igual a essa que estamos vivendo. E realmente, gente, desde imersão radical, nós não tínhamos combinado uns com os outros as referências que nós utilizaríamos, o que nós falaríamos, mas muita gente percebeu, né, que um pastor, uma pregação foi confirmando a pregação anterior. Então ninguém combinou e foi tudo se confirmando, e foi se encaixando, e foi enriquecendo. Foi simplesmente extraordinário. Pois bem, foram inúmeras pregações acerca da gratidão no mês de dezembro, e nós temos estabelecido esse tema. Ora, dezembro é para a gente pregar sobre gratidão. Não foi feito isso. Simplesmente aconteceu e nós entendemos que foi a direção do Espírito Santo. Portanto, é importante nós entendermos que nesse manual de sobrevivência do crente feliz, né, a prática da gratidão é vital. Vital. O que é vital? É essencial, é necessário para a sua vida. Né? E tirando um pouquinho do contexto, tá? Eu encontrei esse versículo, mas não está no contexto. Romanos 1:21 mostra o que pode acontecer quando falta uma falta de gratidão em nossas vidas. Nossas vidas não, na vida de outras pessoas, por favor, porque nós somos certos, né? Romanos 1:21 diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Mas, gente, a verdade é essa. Quando nós não somos gratos, né, ou quando somos ingratos, não vou falar na primeira pessoa do plural, vou falar pessoas. Quando as pessoas começam a enxergar, aliás, quando as pessoas são ingratas, né, não sabem ser gratas, não tem gratidão no coração, essas pessoas começam o quê? A enxergar defeito em tudo. Começam a reclamar por qualquer motivo. E ficam murmurando o tempo todo, tornando-se pessoas amargas. Sabe assim, tipo, ai, que não é legal ficar perto, porque o ar fica pesado, né? Então, agora sim, para nós vivermos em novidade de vida, pelo padrão de Cristo, vamos ser gratos. Amém. Agora sim, maravilha para a pessoa que está lá, seja, se for homem, fala, seja grato. Se for mulher, diga, seja grata. Sabe por quê, gente? Um coração grato, impede a pessoa de murmurar, de ficar sempre insatisfeito, de ficar cega para as bênçãos de Deus. Como eu quero viver em novidade de vida, viver o padrão de Cristo, eu vou ser grato. Amém? Amém? A gente tem que ter essa atitude. Então repita comigo. Como eu quero viver em novidade de vida, e pelo padrão de Cristo, eu vou ser grato. Aí vocês voltam para as pregações anteriores. Como? Ser grato se o pneu estourou? Se aconteceu isso. Gente, vale a pena fazer. Vale a pena praticar. Eu quero também dar uma dica prática. Agradeça pelas pequenas coisas, por todas as coisas, independentemente da idade, né? Independentemente da pessoa que vai receber o agradecimento, independentemente da classe social. Se a gente, não tem aquele princípio, assim, se a gente não é fiel no pouco, a gente não vai ser fiel no muito. Pois é, se aplica aqui também. Se a gente não é grato no pouco, a gente não vai saber agradecer no muito também. A verdade é essa. Só que a gente não pode esquecer que a gratidão atrai bênçãos. Você, não sendo grato, Deus abençoa mesmo assim. Por quê? Porque Deus é bom. Diga obrigado, Senhor. Obrigado. Mas quando você é grato, Deus tem prazer em te abençoar mais, em te dar mais bênçãos. Sermos gratos nos torna pessoas mais agradáveis. Porque quando a gente é grato, a gente sorri mais. A gente não gosta de ficar perto de gente rapidinho para fechar. Nós gostamos sempre de estar perto de pessoas que, né, têm um semblante leve, sorridente. A gratidão faz isso. Ensinem também, uma dica prática, ensinem aos seus filhos a agradecer
qualquer ato seu. Você colocou um prato de comida para o seu filho? Ele deu para a Vitória, como é que eu ensinava? Eu tinha ela, obrigada, mamãe. Por quê? Tem que virar um hábito. Tem que virar um hábito. E se a gente não ensina, quem que vai ensinar? Então ensine os seus filhos. Ensine os seus filhos a agradecer em outras pessoas também. Sabe por quê? Porque isso se chama educação. Eu já dei esse exemplo várias vezes e vou repetir de novo. Se você faz algo por duas crianças, você faz a mesma coisa pelas duas crianças, só uma delas agradece, a outra não, tudo bem, você já fez, mas aí, na próxima vez, quem é que vai ser beneficiada? Se eu tivesse um chocolate e tem essas duas crianças, quem vocês acham que eu vou ter o prazer de dar, ou vou pensar primeiro em dar? A criança que agradeceu, sim ou não? Sim. A gente tem que aprender a ser grato. Porque se nós somos gratos a Deus, Ele não vai se esquecer da gente. Ele vai ter prazer em nos abençoar. Isso se chama princípio da semeadura e colheita. Bom, então, mini manual, sermos gratos. Então, repita comigo, eu vou ser grato em 2025. Eu vou ser grato em 2025. Amém. Sejam gratos mesmo. Tem gente lá nos Estados Unidos que perdeu tudo no incêndio. Teve gente lá no sul que perdeu tudo com a enchente. Nós temos casa, nós temos caminho, nós temos roupa, sabe? Estamos bem, gente. Vamos ser gratos. O segundo, terceiro e quarto pontos estão nestes dois versículos que eu vou ler agora. Então vocês lutem aí para aprenderem essas boas lições, que estão no manual. Para quê? Para viverem em novidade de vida pelo padrão de Cristo Jesus. Hebreus 12, 14 e 15 dizem assim: procurem viver em paz com todos. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Quando nós falamos de santidade, sempre pensamos sobre pararmos, de dar poder aos desejos da nossa carne. Então a gente pensa muito nas obras da carne, quando a gente pensa em pecado. E realmente, é fato. A santificação, amados, é um processo para se chegar à santidade. A quê? A plenitude da essência de Deus. Ok. Normalmente a gente pensa em pecados relacionados a quê? Sexo, roubo, mentira, adultério. Assim, tem a lista, Mas, por este texto que nós acabamos de ler, gente, nós vamos entender que a comunhão, a vivência, a capacidade de perdoar fazem parte desse processo de santificação. E dentro dessa comunhão estão incluídos, então, a paz, e o perdão. Então, pontos 2, 3 e 4. Santificação, paz, perdão. E tem mais, só que eu só vou tratar desses 3 pontos aqui. Ok. O versículo diz: procure viver em paz com todos. A versão NVI traduziu: esforcem-se. NAA já diz: procure viver, Já NVI, esforcem-se. Tem outras traduções que utilizam o verbo seguir. Então, seguir em paz com todos. E aqui não tem muito o que falar, gente? Não está escrito que é para você viver em paz só com quem você gosta. Não é para você viver em paz só com quem você tem afinidade, com quem você se dá bem. Não fala porque você só pode ter paz, ou deve viver em paz só com aquele que faz a sua vontade, que faz o que você quer, como você quer. A ordem aqui é viver em paz com todos. Viver em paz com todos. Todos. Então, é viver em paz até com aquela pessoa insuportável. É viver em paz até com aquela pessoa encrenqueira, que discorda de você, com você, assim, discorda o tempo todo. É viver em paz até com aquela pessoa irritante, que fica se opondo a você. Viver em paz até com aquela pessoa perversa, que te quer mal ou te faz mal. Uau! Padrão de Cristo. Junto com a expressão, então, vivam em paz, com todos, esforcem-se para viver em paz com todos, sim, e busquem a santificação. Busquem a santificação, sem a qual
ninguém vai poder ver a Deus, né? Porque é santo, né? Então a gente tem que se santificar, beleza? Viver em paz, amados, não traz somente bem-estar emocional, psicológico, não. Viver em paz também traz desenvolvimento espiritual no nosso processo de santificação. Quem está fazendo curso VIP e quem está vindo para as aulas presenciais aprenderam que a santificação é uma das etapas da própria salvação. Olha que forte isso! A gente não faz só porque a gente gosta ou porque quer. Tem coisas que nós precisamos fazer porque é necessário, porque faz parte do critério da etapa da salvação. Então isso quer dizer o quê? Que a tua vida e a minha vida pode depender disso. Estão entendendo? Ou mais ou menos assim. Continua prestando atenção. Olhem aí no versículo 15, a advertência. Cuidem, né? Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Então, isso quando fala cuidem, porque aqui não está falando não fique afastado. Então a gente precisa tomar cuidado. E nós também temos que tomar cuidado. Então, desculpa, nós temos que tomar cuidado para não afastar ninguém. E nós também precisamos tomar cuidado para não nos afastarmos. Isso, é isso que eu quis dizer, tá? Nós temos que tomar o cuidado para que nós não fiquemos afastados da graça de Deus. E aqui, não está falando sobre algum pecado do lado da impureza, da carne, essas coisas assim. Então, que outro pecado, gente? Que outro pecado pode nos afastar da graça de Deus e que nós não estamos prestando atenção? A falta de perdão, representadas aqui neste versículo pelas raízes de amargura. E eu fiquei tão maravilhada hoje no louvor, porque nós cantamos sobre nossa criatura, né? Mas quando cantamos, olha para mim, porque eu preciso do teu olhar, para pensar. Se você não está sentindo o olhar de Deus, se não é por sua própria causa, por sua própria culpa, por você não querer ter comunhão, por você não querer perdoar, por você querer ficar se segurando na sua própria ofensa. A sua própria ofensa é a ofensa que você sofreu. Achei interessante na oração dominical, porque o pastor Rodrigo colocou os outros dois versículos que eu vou ler aqui daqui a pouco. Vixe. Então, amados, quando nós somos ingratos, a gente não atrai bênçãos, né? Falamos isso agora há pouco. Ok. Quando somos amargurados porque não perdoamos, sabe o que a gente faz? A gente bloqueia o fluxo da graça. Então, às vezes, quando você não sentir a presença de Deus, você não sentir a graça de Deus sobre a sua vida, analise. Será que eu estou retendo o perdão para alguém? Porque quando você não perdoa, você está bloqueando o fluxo da graça. Quando somos amargurados, a gente não vive bem. A gente não vive alegre, feliz, assim, não, o semblante muda, todo mundo percebe. E o pior de tudo, além de não viver bem, acha ruim porque o outro vive bem. Fica com raiva. Mas estar amargurado pode ocorrer com todo mundo aqui, por causa das circunstâncias, tá? Só que permanecer amargurado é uma escolha. E quem decide permanecer na amargura é responsável pelas consequências dela. Quando somos amargurados, a gente bloqueia a graça de Deus em nossas vidas. Quem quer ter a graça bloqueada na sua vida de amém? Amém. Quem quer ter a graça bloqueada? Ninguém. Eu vou repetir aqui de novo, tá? A gente bloqueia a graça de Deus em nossas vidas quando a gente é amargurado. E a amargura vem muito pelo quê? Pela falta do perdão, de perdoar. Não sou eu, amados, que estou dizendo isso, e não foram coincidências aqui. Olha que os pastores estão combinando, né? O Espírito Santo. Um computador ligado na tomada, olha aqui, ó, funciona pela alimentação de energia. Não é no caso do notebook, tá? Mas um CPU, se você tira da tomada, a energia continua existindo, certo? Mas eu interrompi o fornecimento.
E é isso que nós fazemos com a graça de Deus, quando não perdoamos. A graça continua existindo, né? Mas o fornecimento é cortado. De quem é a culpa? De quem te ofendeu? Não. A responsabilidade está recaindo sobre a pessoa que não quer perdoar. E aí? Quem quer viver em novidade de vida? Agora sim, né? Vai. Quem quer viver em novidade de vida? Diga amém. Amém. Quem quer o padrão de Cristo? Diga amém. Amém. Não é fácil. Mas quem quer viver em novidade de vida, viver o padrão de Cristo, tem que decidir e se esforçar para perdoar. E, gente, não é fácil eu estar falando aqui, não, viu? Porque eu, por causa do meu temperamento, tanto colérico como melancólico, gente, para arrancar as raízes de amargura, demora. E é difícil. E o pior, como essas raízes crescem rápido. Tudo é possível para o céu. Mas depende de mim, né? Eu decidi por isso. Então, não pense que eu estou falando da boca para cá. Eu sei do que eu tive que viver nos últimos anos. Então, exercitar o perdão. A maneira como nós lidamos com as raízes de amargura, com o perdão ou a falta do perdão, né, afetam a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual e principalmente o nosso relacionamento com Deus. Entenderam? Sim? Sim? Faça assim? Ok. Aí, quem é que quer ser bloqueado da graça de Deus? Ninguém quer. Mas então se analise-se. Você sabe se você tem raízes profundas de amargura. E se você sabe que tem, não só arranque, mas se livre delas. Sabe por quê? Porque raízes se espalham. E se você não se livra, ela volta a crescer de novo e a encontrar espaço. Eu comprei uma árvorezinha, era pequenininha, sabe? Eu pedi, moço, eu quero uma árvore que dê sombra. Eles só esqueci de falar, não quero que dê muita raiz. Deu muita raiz, gente. E mesmo depois de cortada, né, ela já estava muito alta, etc. Mas mesmo depois de cortada, as raízes estavam crescendo. E as raízes, né, começaram a levantar o concreto, a levantar a casa. O que tinha de parede rachada ali, um perigo, por causa das raízes que não foram arrancadas. As raízes, tá? Então por isso que a gente tem que arrancar e a gente tem que se livrar delas. Nós temos que fazer uma limpeza interior. Nós temos que jogar os entulhos fora, gente. Começo de 2025, coisa boa, vamos aproveitar aquele espírito, né? Não, tem que fazer limpeza na casa, etc. Pois é, vamos fazer essa limpeza. Nós temos que jogar fora os entulhos, os conceitos, os enganos, as ofensas, o orgulho, a razão. É óbvio que vivermos em paz com todos mostra um estilo de vida, né? O padrão comportamental de Cristo Jesus. Quem preza pela paz, né, de espírito, evita a ofensa e também de se ofender toda hora por qualquer motivo. Sabe, gente? Ofenda-se com o pecado, com a injustiça, com a miséria. Mas tem gente que se ofende com tanta facilidade que cai na armadilha de Satanás, sabe? De contendas, de ressentimento. E não percebe que Satanás se delicia com ele. Morre de rir. O problema das raízes de amargura é que estas fazem com que nós nos ofendamos o tempo todo. Pastor Rodrigo briga muito comigo, ele fala, gente, se você fica sensível demais. E é verdade. As raízes de amargura fazem isso. Mas se nos ofendemos toda hora, a gente também tem que perdoar toda hora. Amém. Só que os amados sabem como isso é difícil, como isso é cansativo, como isso é doloroso, como isso é pesado. Então, melhor do que tratar o diabetes é não se tornar um diabético, certo? Ao invés de cortar todo o sal porque ficou hipertenso, é melhor dosar a quantidade de sal que come todo dia. Então, muito melhor do que ter que ficar arrancando raízes de amargura é não deixar que elas sejam plantadas. Diga amém. Questão é que nós temos que perdoar.
14 e 15, nós lemos, nós professamos. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E, gente, a gente ofende a Deus o tempo todo. Diga misericórdia. Porque a gente ofende a Deus o tempo todo. A gente ofende as outras pessoas, né? Também, mas a gente ofende a Deus o tempo todo. Bom, se Deus não perdoa as nossas ofensas, porque a gente escolheu não perdoar as ofensas que sofremos, isso quer dizer que nós bloqueamos a graça dele. Certo? Quando nos recusamos a perdoar o próximo, estamos dizendo para Deus: pode tirar, pode cortar o fluxo da graça que o Senhor me oferece. Por quê? Porque eu decidi não perdoar. Eu decidi ficar segurando na minha ofensa. E, gente, eu falar aqui com o microfone parece muito fácil. Não é. É difícil a gente perdoar. É difícil a gente abrir mão da nossa ofensa. É difícil a gente voltar, assim, a gente matar o nosso ego. É difícil. Mas você fica comigo. Como eu quero viver em novidade de vida? Como eu quero viver em novidade de vida? E pelo padrão de Cristo? Eu não vou me segurar. Nas ofensas. Eu preciso perdoar. Decida se perdoar. É perdoar e perdoe em nome de Jesus. A decisão de viver em novidade de vida é tua, porque o Espírito Santo está disposto. Porque Jesus Cristo já fez a parte dele. E Deus também. E aí, amigos? Como é que está a nossa vida? A gente está no padrão de Cristo? A gente tem vivido o padrão do mundo? Ou a gente tem se esforçado para aprendermos e vivermos no padrão de Cristo? O padrão do mundo é a gente se segurar na ofensa. É a gente odiar o ofensor. E até revidar o mal. Seja com fofocas, seja com calúnias, ou até com vingança. Só que o padrão de Cristo não é assim. Você já sabe qual é o padrão de Cristo. Então cabe a você decidir viver em novidade de vida. Viver em novidade de vida? Ou viver preso? Não só em 2025, mas por muito tempo, até você se decidir encontrar. Preso na tua dor e razão. E aí, amados, eu quero terminar essa pregação não com o tema de hoje do mini manual do crente feliz, né? Para vivermos em novidade pelo padrão de Cristo. Porque tem muito mais coisas, mas o tempo não me permite. Mas quero terminar falando sobre a administração de conflitos. Só pelo fato de nós estarmos vivos, nós temos que administrar conflitos, porque vivemos em conflitos o tempo todo. E não quer dizer que é porque a gente vive os conflitos, não, é porque a gente vive nesse mundo, né? Os maiores conflitos encontram-se nos ambientes em que nós nos encontramos, nos ambientes em que nós vivemos. Portanto, na família, na sala de aula, na escola, no trabalho, no bairro, na cidade, no país. Sabe? Por quê? Porque cada pessoa pensa de uma forma diferente, tem uma opinião diferente, tem gosto diferente. E aí os conflitos surgem exatamente por causa das diferenças. Além do pecado, logicamente. Né? Então, os conflitos surgem assim. Por que tem conflito entre marido e mulher? Porque a mulher quer comprar o armário e o homem não quer. Foi bom, né? Pois é. Então a gente entra em conflitos por causa disso. Se eu fosse a única ser, né, neste planeta, nessa terra, a palavra paz seria inútil, né? Seria muito inútil. Mas a palavra paz existe porque há mais pessoas do que eu, né, além de mim nessa terra. A palavra perdão também seria inútil. Apesar de que eu possa me assim, eu posso fazer mal para mim mesmo, eu posso me ferir. Não, mas aqui a gente está falando sobre perdão, né, de terceiros, a terceiros. Deus, Ele nos criou como seres relacionais. Tá? O convívio social envolve, entre outras coisas, a
gente aprender a tolerância, a renúncia, a adequação, a adaptação e assim vai. E aí eu perguntei, né, em uma outra pregação, se todo ser humano fosse igual a você, como seria este mundo? Ó, tem que ser se agir comigo, porque da outra vez todo mundo, eita, não ia prestar, né? Se todo mundo na Terra fosse igual a mim, não ia prestar. Meu Deus, meu Deus. Se todo mundo fosse igual a você, existiria paz na Terra, sim ou não? Se todo mundo, na sua casa, eu tô falando de terra, não, vamos para um lugar menor. Se todo mundo na sua casa fosse igual a você, seria um mar de rosas ou não? Seria? Já que eu estou convencido. Teria paz na terra? Pois é, não, mas aí esse foi o exemplo que eu dei, né? Porque se todos fossem igual a mim, não existiria ninguém. Por quê? Porque eu iria matar com o resto. Se todos fossem como eu, haveria extraordinário potencial de conflitos. Porque eu sou uma pessoa complicada? Totalmente. Nunca neguei isso para ninguém, né? O que precisamos entender, igreja, é que Deus, Ele nunca disse que eu e você não teríamos conflitos. Mas a boa notícia é que a Bíblia, ela instrui como administrá-los. A gente tem ouvido muitos coaches, né? Tem até pastores que são coaches, né? Dizendo para jogarmos fora, descartarmos, ou ficarmos longe de coisas e pessoas que não nos fazem bem. Eu concordo com partes, né? Mas e aí? Você vai ficar longe do seu pai, da sua filha, da sua irmã, porque vocês não se batem, porque vocês têm gêneros incompatíveis, assim, vocês não têm as mesmas ideias? Porque, gente, a verdade é que amigo a gente troca. Não quero mais andar com ele, não me faz bem, é fácil, eu corto, não. Mas não dá para ser assim com a família. Né? Então, esse tipo de mentalidade dessa geração que é trocar, tira, joga fora, né? É o que você não gosta, o que não faz bem, é um bocadinho perigoso. Então, se seu marido não faz como você quer no casamento, aí você vai trocar o marido? Não dá certo, não. Só se você é uma santa, né? Glória a Deus. O que a igreja tem que ensinar e o que você e eu nós temos que aprender? Logo agora, de cara no início de 2025, né? É como lidar, gente. Como contornar, como ceder, como resolver os conflitos. Amém? Amém. Isso envolve, então, a gente fazer um esforço, né? A gente se decidir para vivermos em novidade de vida e nos posicionarmos. Muitas das vezes, eu como mulher, eu como esposa, quero do meu jeito. Mas nós estamos aprendendo e tem que ser pelo papel de Cristo. Amém. Da mesma forma os maridos, da mesma forma os pais, da mesma forma os filhos, da mesma forma os empregadores, da mesma forma os empregados. E toda a igreja diga amém. Nós temos que aprender a administrar os conflitos. A solução, gente, nunca foi de viver sozinhos ou isolados ou afastados. E eu conheço algumas pessoas dessa maneira. E sabe de uma coisa? De certa forma, realmente, vivem mais sossegadas, né? Não tem, não tem isso, realmente muita calmaria, silêncio. Só que Deus não nos chamou para vivermos sozinhos, isolados ou afastados. Nós, como igreja, a gente tem que levar a luz de Cristo lá para fora. E aí, ao invés da gente aprender como lidar, como superar as feridas, a gente não, vamos botar a terceira pessoa de coisa. Então, muitas pessoas, ao invés de aprenderem a superar as feridas, o que fazem? Eu vou mudar do meu emprego porque tem um problema com o colega de trabalho. Eu vou trocar de marido, né? Eu vou nem trocar de marido, eu vou me desfazer do meu marido porque não temos compatibilidade de gêneros, né? Ou senão, eu vou mudar de igreja porque eu estou tendo problema com fulano e ciclano, porque eu não me dou bem com o pastor, porque eu não gosto do jeito da pastora. Só queria avisar que se o problema interno não for resolvido, você pode ir para a lua. Os mesmos problemas vão se repetir.
E não precisa ser cientista, e não precisa nem ser profeta para afirmar uma coisa dessas. É fato. Então, amados, a igreja existe para que nós possamos aprender, para que nós possamos treinar o que a Bíblia ensina. Para quê? Para alcançarmos a estatura espiritual de Cristo? Sim, mas também para sermos agentes de luz lá fora. A gente não se torna bom só para nós sermos bons e para Deus nos elogiar. Nós nos tornamos bons para fazermos o bem para as pessoas lá fora, a quem Ele quer salvar. Amém. Então, a gente tem que ser agente de luz na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho. E aí, estou terminando. Quais decisões você vai tomar em relação à sua convivência com o teu próximo? Quem é teu próximo? Teu pai, tua mãe, teu filho, teu irmão, teu primo, teu professor, teu colega na escola, teu chefe, teus colegas no trabalho. Quais decisões você vai tomar? Oi? Meu pastor também tem um próximo. Depois nós vamos conversar, eu quero saber assim. Quais decisões você vai tomar em relação à convivência com o teu próximo? Você gostando dele ou não? Você essa pessoa tendo te ofendido ou não? A Bíblia não só dá exemplos de inúmeros conflitos, mas também nos ensina como convivermos nos ambientes de imperfeições. Você e eu, nós vivemos em ambientes de imperfeições porque você e eu somos imperfeitos. Não digo amém, digo amém, mas é verdade. E é verdade mesmo. Mas aí, eu ouvi uma pregação aqui, um pastor falar sobre tipos de pessoas que passam pelas nossas vidas, né? E aí eu peguei a ideia, né, os exemplos que ele deu, e adaptei para a pregação de hoje. Olhem para mim. Pode haver um saúde no teu ambiente. O ambiente é o quê? Tua casa, né? Teu trabalho, tua sala de aula. Pode ter um saúde no teu ambiente. Uma pessoa que você serviu, abençoou, guerreou as suas guerras. E que se ele percebe que você está ficando maior, vai querer te matar. Pode haver um cimeiro no teu ambiente, uma pessoa que você ajudou a família, abençoou, né? Só que no dia que você ficou numa situação ruim, ainda vai te xinga e te amaldiçoa. De repente, no teu ambiente tem um doeg, um companheiro de guerra, de trabalho, né? Um companheiro do dia a dia. E aí, porque essa pessoa quer crescer, fica falando mal de você, fazendo fofoca a teu respeito, para outras pessoas e para quem te odeia. De repente, no teu ambiente tem um amical que convive com você todos os dias, mas questiona os teus atos e até te despreza. Pode ter no teu ambiente Golias, se sente superior e aí te desdenha, que te humilha, que te faz se sentir inferior, mostrando que tem, que faz, que seja. Só que a pergunta é, e aí? Você vai deixar de conviver com a família? Você vai deixar de ir para a escola? Você vai deixar de ir trabalhar? Você vai deixar de ir para a igreja? Porque tem pessoas assim nos teus ambientes? Gente, eu sempre falo que eu não vou brincar, mas não tem jeito, né? Às vezes, é mais fácil fazer isso mesmo, né? E parece ser a melhor solução. Mas às vezes não é a vontade de Deus que você faça isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a administrar os conflitos. Diga amém. Amém. Aí, esse pastor falou, né, que essas pessoas passam pela sua vida para que você cresça a natureza. Normalmente essas pessoas fazem a gente desanimar, né? Tipo, ficar meio traumatizado da vida. Eu tenho alguns certos traumas, né, que refletem nas minhas decisões no dia a dia. Mas, enfim, nós temos que aprender a administrar os conflitos. Para quê? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa ficar cheio da graça de Deus. Viver em paz não é não ter conflitos. Não é a ausência de conflitos, porque isso não existe nesta terra. Viver em paz significa aprender a administrar os conflitos para que você possa ter paz.
Então, repita comigo. Como eu quero viver em novidade de vida. Mais forte, gente. Como eu quero viver em novidade de vida. Como eu quero viver em novidade de vida. E pelo padrão de Cristo. E pelo padrão de Cristo. Eu preciso aprender a administrar. Eu preciso aprender a administrar os meus conflitos. Amém? Mais uma vez, não pelos nossos padrões. Pelos nossos padrões a gente quer matar, a gente quer expulsar, a gente quer fazer tudo de ruim. Tem que ser pelo padrão de Deus. Viver em paz com todos faz parte do processo de santificação, de avanço, de crescimento. E amados, quem alcança isso enche o coração de Deus de alegria e de uso. Então, tendo Saúls, Simeis, Doegues, Micaus e Golias na sua vida, siga em paz. Viva em paz. Para crescer, amadurecer e não para definhar por causa da raiz de amargura. Amém? Analise se você está bloqueando o fluxo da graça de Deus sobre a sua vida. Novidade de vida, igreja. Vamos viver em novidade de vida, vivendo no padrão de Cristo. Que eu oro para que todos tenham ouvido o Espírito Santo em seu coração hoje. E que cada um possa tomar decisões sábias para viver em 2025 em verdadeira novidade de vida. Vamos ser gratos, amados. Vamos viver em paz, amados. Vamos buscar a nossa santificação, amados. Vamos arrancar as raízes de amargura e jogá-las fora em nome de Jesus. Como? Perdoando, soltando, as ofensas. E vamos aprender a administrar, superar e vencer conflitos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim, que sejamos encontrados felizes e vitoriosos para a glória de Deus Pai. Amém? Eu não tenho esse costume de ficar chamando aqui à frente, mas eu queria fazer isso hoje. Eu queria chamar os pastores para fazerem uma fila. Não, pastores, peraí, deixa eu pensar aqui. Assim, gente, vem todo mundo pelo meio. Se você deseja viver isso, de viver em paz, de buscar a santificação, de arrancar as raízes de amargura fora, de conseguir perdoar, passa aqui pelo meio e os pastores. Aí vem para qualquer um dos pastores, tá? Qualquer um, não precisa passar por todos os pastores, não. Passa em um pastor e assim receba esse empoderamento do Espírito Santo em nome de Jesus. Por favor, louvor, cante novamente, inicie novamente a última canção. Pai, estou aqui, olha para mim. Se eu estou falhando, então trata em mim, para que eu não fique me segurando nessas raízes de amargura. Ou senão, se você tem dificuldade em agradecer, peça ao Senhor. E se você quer realmente viver em novidade de vida em 2025, faça uma fila aqui. Não precisa fazer fila, só vem, passa aqui e os pastores vão te ungir. Vamos colocar de pé? Você já pode vir aqui à frente e peça para o Senhor: eu quero viver em novidade de vida pelo padrão de Cristo Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra que foi ministrada essa noite não foi uma palavra fácil de se ouvir, e quanto mais é difícil colocar em prática. Mas Deus, nós queremos viver em novidade de vida. Senhor, nós queremos viver pelo padrão de Cristo Jesus, e não pelo nosso próprio entendimento ou na nossa própria razão. A gente não consegue. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, ó Deus, os teus filhos querem novidade de vida, os teus filhos querem viver em paz, felizes, vitoriosos neste ano. Por isso, Pai,
momento.